Derico, primeiro, como é que tá indo sua quarentena aí? Você tá fazendo alguns shows, né? Tá dando pra É, ver alguns shows. eu não tô mais tanto de quarentena, porque eu já fui, teoricamente, já fui vacinado, né? Sim, sim. E agora as coisas estão começando a flexibilizar um pouco, né? Então eu já estou começando a fazer alguns shows. Amanhã eu já viajo, vou para Curitiba, vou ter uns shows para fazer lá, beneficentes, vou fazer um show de arrecadação de cestas básicas para os músicos lá de Curitiba, para a região lá de Paraná. Vou gravar uma live para o Blue Note, para uma casa de jazz que tem em São Paulo. Vou gravar lá também. E aí vou para o Rio. Eu tenho umas coisas assim que estão começando a acontecer. Então tá melhorando assim, devagarzinho tá. Só que é aquela incerteza, porque a gente uma hora tá aberto, outra hora não tá, uma hora tá na bandeira vermelha, outra hora tá na contingência. Então a gente fica numa insegurança muito grande. Mas enquanto a gente consegue realizar, estamos indo atrás de trabalho e voltando, né, à ativa devagarzinho assim. Tá dando pra voltar ao trabalho aos poucos, né? Porque Né, show precisa exatamente. de público, né? Então, a gente não consegue ainda fazer um show grande, né, com Sim. público, com aglomeração, mas a gente está começando a fazer algumas coisas, principalmente de live, né, e alguns presenciais com pouca gente, com os protocolos e distanciamento e tudo mais. A gente está conseguindo fazer em alguns lugares que tem uma flexibilização um pouco maior, né. Pô, maravilha, mas tá tudo certo com você, né? Não pegou Opa, o Covid? eu já peguei. Eu peguei dia 1º de janeiro, eu estava com Covid. Aí fiquei 15 dias aí em tratamento, passou, acabou, e agora vacinou, então agora já deu mais segurança um pouco, né? Um pouco mais de tranquilidade aí. Pô, maravilha. Então, tá tudo certo pra gente começar a nossa entrevista aí, nosso papo. Vamos Então, lá. bora lá, eu já quero saber aí como foi seu início na música, né? Que te inspirou a começar a tocar. Você veio de uma família de músicos, né? Pianistas, né? Exatamente. Minha mãe, né, pianista, Mercedes Mata, minha família Isso. toda de pianista, todos os músicos por parte da família da minha mãe, né? E aí eu, com 5 anos de idade, fugi um pouco à regra, saí do piano, né, que todo mundo tocava, fui fazer instrumento de sopro, né? Minha mãe me deu uma flauta doce para tocar. Eu tive o privilégio de ter esse apoio da família para poder estudar e ter instrumentos e tocar com grandes professores, né? Ter aula e tudo mais. E eu comecei com flauta doce, fui tocando música erudita, né? Eu tocava música erudita. Comecei a ler, tocar, fazer pequenos recitais, né? Tocar em concursos que eu participava, é, toquei em orquestras, quartetos, quintetos de música erudita. Então eu tive uma carreira, né, de música erudita bem intensa, assim, até meus 14, 15 anos de idade. E, e aí minha mãe sempre me apoiando, né? Ela me ajudava tanto na parte de estudo quanto na parte de execução, porque ela era minha parceira, né? Ela era pianista, então a gente tinha um dueto, eu e ela. A gente tocava junto, se apresentava junto. Então foi uma época muito bacana, assim, muito produtiva para mim de execução de música e de estudo mesmo, assim, foi muito legal. Comecei com 5 anos de idade. E quando você realmente viu que era aquilo que você gostava, que você Ah, nasceu para isso? foi a vida inteira, né? Eu com 1 ano de idade assoviava. Então eu já tinha música na vida, assim. Minha mãe tocava todo dia, a gente acordava com ela tocando, né? Então a gente tinha um despertador muito gostoso, né? Que era a minha mãe tocando Beethoven, Mozart, Schumann, Debussy, Ravel, Chopin. Então era assim muito presente em casa a música. E eu naturalmente fui tocando. Então assim não era que eu queria ser vou ser profissional tal.
Na verdade, eu nunca pensei muito nisso. Eu fui me tornando. O primeiro trabalho que eu tive, que eu digo que eu sou profissional da música, foi com 9 anos de idade. Então, eu estou com 54 anos hoje, eu tenho 45 anos de profissão, comemorados esse ano, né? Então, assim, mas eu nunca pensei assim, eu vou ser, então eu vou me preparar para ser um profissional. As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim, pela convivência com a música mesmo. Eu não tinha uma outra ação que não fosse ser músico. Então eu tenho isso bem enraizado, assim, e nunca fiz nenhuma outra coisa que não fosse música, né? Eu estudei música, a faculdade, foi tudo voltado para a música, na verdade, né? Hoje, se eu tivesse que escolher o que eu quero estudar, eu já estudaria uma outra coisa que eu gosto, história, letras, outras coisas que me são gostosas, sedutoras, né? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de história, de ler, então, assim, eu faria alguma coisa voltada para isso, né? Que não tem nada a ver com música, na verdade. Mas difícil é achar tempo de ir na faculdade de novo, estudar e tal, né? Mas hoje eu faria uma coisa um pouco diferente. Eu gosto muito de matemática também. É que música e matemática tem a ver, né, na verdade. Claro, claro. Então, mas é uma coisa que eu gosto muito, de cálculo, de números. Isso é uma coisa também que me agrada muito, me atrai muito, na verdade. E quais são suas influências? Minha mãe. Minha mãe é a minha grande influência, na verdade, porque eu tive muito da experiência musical da minha mãe, né? No estudo e na vivência. E algumas pessoas que passaram pela minha vida. Eu não tenho um ícone assim, minha influência é o Michael Brecker, é o John Coltrane, sabe? Eu não tenho muito isso, não. Eu sou muito mais influenciado positivamente pelas pessoas que passaram pela minha vida, que me deram oportunidades, do que propriamente por um ícone que eu tentei ser igual, né? Vou estudar para ser que nem esse cara, né? Eu nunca tive muito isso. Mas eu tenho pessoas que me ajudaram muito, que me influenciaram muito, das quais eu sou muito grato, né? A minha mãe, Sim. principalmente, meu irmão, o Sérgio, com quem eu toco até hoje, tenho 39, 38 anos de parceria com ele, praticamente. Também me influenciou muito, porque a gente tem uma cumplicidade e um companheirismo, né? Uma parceria musical muito grande. E são influências desde forma de tocar, repertório, gosto musical. Então eu me identifico muito com meu irmão, assim, né, musicalmente. O Jô foi uma pessoa que me influenciou muito, para quem eu também tenho uma gratidão muito grande, por conta dessa convivência que a gente teve durante tanto tempo, né, 28 anos que a gente ficou junto, e o que ele me proporcionou de conhecimento, profissionalismo, né, gestão de carreira, todas essas nuances, essas possibilidades que ele tão bem consegue transitar, né, eu peguei também, né. Aí tem o Eduardo Mac aqui, pergunta se você já trabalhou com Caçulinha. Eu já toquei com ele muito. Caçulinha é um grande músico, um grande amigo, um nome, né, muito forte, muito importante na música brasileira. Tem muita história, né, viveu muita coisa e é um músico muito respeitado assim por nós, né, da classe artística, assim. A gente tem um respeito muito grande pelo Caçulinha, além de ele ser uma pessoa muito legal. Ele é um cara muito legal, divertido, tem um monte de história legal para contar e dialoga muito bem musicalmente, é uma pessoa muito generosa tocando. Então é legal, é um nome que você lembrou aí muito, muito legal. Assim, eu tenho grandes lembranças do Caçulinha e principalmente um respeito muito grande por ele como profissional e como pessoa. Pô, demais, demais. Você tocou com muita gente, né? Quem você não tocou, né?
Toquei com um monte de gente, cara. Toquei com muita gente, cara. Muita gente mesmo. Toquei com dos músico brasileiro, praticamente todos que Sim, passaram pelo exatamente. Jô, principalmente, né? E internacionais, alguns também, que foram muito relevantes para mim, né? De Coria, Billy Coban, George Benson, Ian Anderson, né? Do Jethro Tull, Steve Morse, do AC/DC, nossa, toquei com tanta gente, Ray Conniff, toquei com Joey Lovano, Claudio Roditi. Então são pessoas assim muito importantes também, nomes muito é, é, relevantes, né, da música mundial que eu tive o privilégio de tocar. E com grandes amigos também, grandes amigos brasileiros, compositores, arranjadores, instrumentistas, né, Hamilton de Holanda, Yamandu Costa, Teco Cardoso, Vixe Maria, Marcelinho Martins, toquei com tanta gente, Marcinho Eiras, grande músico, um grande amigo também. Eu tô esperando o Marcinho entrar aí na live, ele sempre entra, né? O Pra fazer Marcinho, essa piada. talvez ele esteja surfando agora na praia, então ele não, ele vai chegar mais no fim. Entrou aqui agora o Giliad Lima, também é um grande músico, querido amigo, nós vamos fazer um show juntos agora no mês que vem, num clube de jazz em Penedo, ali em Itatiaia, no Rio, chamado Jazz Village, numa pousada, existe uma pousada chamada Pequena Suécia, e dentro dessa pousada tem um clube de jazz que é muito legal, a gente faz lá sempre, e eu vou tocar com o Giliad agora, fazer um duetão lá, eu e o Giliad tocando música brasileira, uns standards de jazz, vai ser bem gostoso, cara, uma experiência diferente, mas muito bacana, assim. Ele é um grande músico também. Ele tem um trabalho muito bonito lá em Barra Mansa, que também é uma região do Rio, ali do sul do Rio de Janeiro. E vamos lá, estamos lá, dia 30 e 31 de julho. Estaremos juntos. Pô, sensacional. E, Derico, fala um pouco sobre seus trabalhos antes do Jô Soares. Você tocou um monte de banda, né? Você foi até Fiz. contrabaixista, né? Eu trabalhei muito como contrabaixista. Eu sou flautista de formação, né? Eu toco saxofone faz muito tempo também, estudei e também estudei contrabaixo. Eu comecei a tocar violão, guitarra, toco também, piano, né? Aprendi a tocar porque todo mundo toca piano em casa, né? Mas eu trabalhei durante muito tempo como contrabaixista e como contrabaixista eu trabalhei com um monte de gente, assim, acompanhei muito cantor, cantora, viajei o Brasil inteiro e principalmente toquei na noite, toquei em banda de baile, gafieira, e boate, né, na noite, que me deu muita cancha, me deu muita história, assim, e é uma escola muito importante, né? Você Sim, tocar sim. na noite, assim, você ter uma vida mais, assim, responsável, né, dentro da música da noite, porque a noite é uma escola muito importante que você pode ou não aproveitar, né? Você tem várias formas de você encarar a noite, né? Você pode encarar a noite como uma diversão, como uma coisa que vai começar a te fazer mal à saúde, na verdade, porque a noite é um perigo, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma escola, né? Então, se você sabe usar, se você sabe aproveitar esse momento para evoluir, para conhecer gente, né? Para fazer contatos, ter um network maior, aí é legal. Eu tive isso, eu fiz tudo isso muito jovem, cara, porque eu entrei para tocar na noite, eu tinha 14 para 15 anos, né? Desde os 12 anos eu já tinha uma banda chamada Anima, que a gente fazia shows em circuitos universitários e tal, só que eu era muito moleque, eu tinha 12 anos de idade. Então eu tocava flauta nessa banda e aí eu comecei a já ter uns contatos, comecei a participar de eventos junto com o Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Língua de Trapo, Premeditando Breck, eram grupos do final da década de 70, começo da década de 80, que eram muito importantes assim do cenário paulista, né, da música. E a gente dividia palco assim, participando de projetos comuns, né?
E isso me ajudou muito, porque eu comecei a ver outras coisas da música que não só a música erudita, né? E aí depois eu fui para a noite e fui começando a tocar de tudo, né? E aí comecei a tocar contrabaixo, que também me ajudou muito nessa transição, né, de estilos, né? E aí acompanhei, puta, a Dominguinhos, que foi um grande mestre também, um grande músico, com quem eu tive o privilégio de tocar. A Melinha, Diana Pequeno, Marlon Miranda, toquei com Chico César, toquei com Jean e Paulo Garfunkel, toquei com... vixe Maria, toquei com tanta gente, cara. É difícil de lembrar até, mas... E aí isso foi me dando muita cancha, foi me dando muita segurança, né? E sempre como contrabaixista, né? Então fiquei durante... Quando eu entrei no Jô, para tocar sax e flauta, na época que eu entrei no Jô, eu estava tocando muito mais contrabaixo do que sax e flauta. Eu era contrabaixista, tanto é que depois que eu entrei no Jô, parei de tocar contrabaixo um tempo, porque não dava, né? Eu tinha perdido os trabalhos que eu tinha, né? Porque como eu dei prioridade para o Jô, né? E eu gravava sempre, então ficou difícil. Aí eu dei uma parada, assim, de tocar baixo. Fui tocar baixo depois de muito tempo. Eu voltei a tocar contrabaixo. Mas eu fiquei muito tempo parado por conta do Jô, na verdade. E vamos falar agora sobre a história de como você entrou no Jô Soares 11 e meia, né? Que tem uma história muito interessante que tem a ver com o nascimento da sua filha. Conta pra gente aí a história. Então, na verdade é meu filho, meu primeiro filho. Minha filha veio depois. Ah, sim, o seu filho. Meu filho, o Felipe. Ele nasceu no dia que eu entrei no programa, né? Eu fui convidado. O Jô tinha um quarteto na época, né? Que era piano, guitarra, baixo, bateria, que era o maestro Edmundo Villani Cortes, o Rubinho na guitarra, o Bira, né, no baixo, e o Miltinho na bateria. Eu já tocava com o Miltinho antes, como contrabaixista, em boate. O Miltinho tocava muito em boate também. Então a gente já se conhecia. A gente acompanhava uma cantora chamada... peraí que eu vou lembrar. Sônia Maia. Era uma cantora da noite, assim, requisitadíssima. A gente fazia muito show com ela, tal. E aí eu era baixista dela e o Milton era o batera. Então a gente já se conhecia. O Bira eu não conhecia, o Rubinho eu não conhecia, e o maestro Edmundo Villani Cortes eu conhecia também por conta da minha carreira erudita, né? Por tocar músicos eruditos brasileiros, eu tocava muitas músicas do maestro Edmundo. E aí o Jô, no final do ano, do primeiro ano de programa, isso em 89, ele acabou o ano e pediu para que os músicos que estavam lá, né, arrumassem alguém para aumentar o quarteto para quinteto e botasse um sopro, né? E aí o maestro Edmundo veio perguntar se eu conhecia o programa e tudo mais. E eu, lógico, né, eu assisto o programa todo dia, né? E é engraçado porque minha mulher estava grávida, né, na época que eu fui convidado. E eu ficava vendo o programa, né? E a gente, como músico, não tem muita segurança de nada, né? Porque você não tem dinheiro fixo, você não tem um salário fixo, né? Você sabe quanto que você vai ganhar no fim do mês, né? Não tem isso. Então eu ficava lá, garimpando, né? Vivendo de aula, de tocar à noite e tal, sem ter muita certeza de muita coisa, né? E aí eu olhava o programa, conversando com a minha mulher, grávida, e falava, aí, ó, isso é um trabalho legal, né? Que você tem salário fixo, né? Plano médico, fundo de garantia, 13º, férias, tal, né? Mas vai ser muito difícil, porque eu tinha 22 para 23 anos quando isso aconteceu, né? Eu casei com 21 e tive o Felipe com 23. E eu sabia quando que eu vou entrar num programa desse? Jamais. Porque, primeiro que eu sou novo, né? Segundo que eu não tenho essa expertise, porque eu não era um saxofonista de jazz, entendeu? E o Jô era um programa especificamente de jazz, era um quarteto que tocava jazz, né? E aí um dia eu estava na escola, minha mãe tinha uma escola de música, tem até hoje, né? Que chama Escola de Música Arte Livre.
E na época eu dava aula na escola, né? Tinha um monte de aluno. E eu cheguei para dar aula e a secretária, a Denise, chegou e falou: Derico, tem um recado para você, que na época não tinha celular, né? Era tudo recado, né? Você deixava recado. Isso, isso. O maestro Edmundo te ligou. Aí eu falei, pô, o maestro Edmundo me ligou, o que ele quer, né? Aí liguei de volta. Ô, Derico, você conhece o programa do João 11h30? Eu falei, puta, lógico. Tá. Então, ó, o ano que vem, quando voltar, a gente entrou em férias, quando voltar o programa nas gravações, ele queria um soprista. Você não quer ir lá fazer um teste? Ir lá, tocar, tal. Falei, lógico. Aí passou Natal, passou Ano Novo, férias de janeiro, tal, não sei o quê. Quando foi em começo de março, o Jô ia voltar a gravar, o maestro Edmundo me ligou, falou, ó, segunda-feira que vem agora vai ser tal, tudo bem? Você vai? Vai, lógico, pô, vai, perfeito, vamos embora. Aí era na Vila Guilherme, eu já sabia onde era, tal, não tem problema nenhum, vamos embora. Aí passei o fim de semana todo eufórico, que eu ia fazer uma gravação do programa do Jô, televisão, tal. E aí segunda-feira estoura a bolsa da minha mulher. Segunda-feira minha mulher tem trabalho de parto. E eu, puta, vamos lá, pegamos uma sacolinha, fomos para o hospital, tal. Eu deixei ela no hospital e falei, ó, eu vou lá, né, gravar, vou ver qual que é o esquema, né? Mas eu quero voltar para ver o nascimento do neném. Eu não sabia se era menino ou menina, né? Ia ser surpresa. Aí eu cheguei lá na Vila Guilherme para gravar, já estava tudo mais ou menos armado, assim, veio uma figurinista tirar medida para o terno, essas coisas e tal. Falei, pô, puta teste, né? E aí fui conhecer as pessoas, né, que eu não conhecia, conheci o Milton e o Maestro, mas não conhecia nem o Bira nem o Rubinho, né? Aí falei, oi, tudo bem, tal, que legal, tal. E eu novinho, cara, 22, 23 anos, a moçada tinha mais de 50, quase 60. E aí fomos gravar, gravamos 3 programas, cara. Eu não pensava que fosse ser tão efetivo assim. E aí acabou o programa, o Jô veio com a equipe, né, de direção, a Dileia Frati, o Willem e tal, o Max. Pô, que legal, parabéns, tal, não sei o quê. Eu fiquei todo feliz, né, bacana, mas... E aí o Jô chegou e falou assim, olha, eu não sei, falando pro grupo, né, eu não sei se vocês foram atrás de amigos de vocês para fazer o teste e tal de sopro, mas se foram, pode cancelar porque eu vou contratar esse menino. E aí me contratou, cara. Eu passei no RH, já tinha pego carteirinha de plano médico, já estava tudo certo. E então foi um dia muito especial, porque eu acordei desempregado e não pai, e fui dormir pai e empregado, né? Num emprego que eu fiquei durante 28 anos, né? Comecei e aí não larguei mais. Então foi uma coisa muito legal, assim, muito significativa, assim, né? O dia 7 de março de 90 foi um dia muito... que culminou com o dia 8 de março de 90, que era o Dia Internacional da Mulher, e ao mesmo tempo o dia do nascimento do meu filho, né? Então foram 2 situações muito emocionantes, na verdade. E como foi ali o primeiro contato com o Bira, o Miltinho, o Rubinho? Quer dizer, você já tinha contato com parte dos integrantes. Foi o primeiro assim, ensaio, né? a gente fez uma coisa muito protocolar, na verdade, Patrick, porque eu fui com o maior respeito do mundo, assim, né? Eu não conhecia, eu conhecia o Miltinho, mas não dava para chegar arrebentando, né? Arrepiando, galera, tá. Então fui bem sossegado, tal. E o Rubinho já era um cara também muito sossegado, não falava, né? Era uma pessoa muito tímida e tudo mais. Verdade, verdade. O Bira já era mais extrovertido e tal, já fazia piada e tudo. Mas demorou essa situação demorou muito pouco tempo, porque tudo ali quebrava o gelo, né? Qualquer coisa que você fizesse no programa era em benefício do entretenimento, né? Então você entrava naquele ambiente, naquela sedução
que era o clima do programa ser totalmente gravado, com uma estrutura, né, de gravação, de empresa, né, que era o SBT, que foi uma empresa muito legal de se trabalhar. Então foi uma sensação muito bacana, assim, eu fui muito bem acolhido, na verdade. E por ser muito moleque e não ter experiência nenhuma de televisão quando eu fui, isso foi muito importante, cara, porque isso realmente faz uma diferença, te dá uma tranquilidade, assim, uma segurança, uma confiança de você dar os próximos passos já estando lá dentro, entendeu? Então foi muito produtivo, foi muito bom. Você acha que o Quinteto foi a primeira banda que realmente participava do programa? Realmente fazia parte, fazia piadas durante o programa, né? Você acha que foi a primeira? Porque hoje em dia tem o Pedra Letícia no Porchat, um Traje no The Noite, mas depois Então, teve... eu acho que o quinteto, 11 e meia, que depois virou sexteto, depois virou quarteto de novo, criou um legado. Exatamente. Graças ao Jô, né? O Jô é o grande protagonista, ele é o grande realizador, né, de tudo isso. Ele que criou o quinteto, 11 e meia. E eu acho que a gente teve um papel muito importante na disseminação da música instrumental, na possibilidade que a gente criou junto aos empresários, ao show business, né? Essa coisa de você ter uma banda de música de jazz tocando num coquetel, é uma coisa do programa do Jô, na verdade. Isso não existia, né? Muito. Sim, sim. Então, todo mundo queria ter uma banda igual a do Jô, né? No seu evento. Então, a gente criou uma forma de dar oportunidades de emprego a um monte de gente que criou uma banda de jazz igual a do Jô, né? E isso a gente tinha certeza, porque era isso que acontecia, na verdade. A gente foi muito solicitado para fazer show, assim, evento. Todo mundo queria o programa, o Quinteto do Jô, lá no bar do cara, no teatro do cara, entendeu? Ou no evento da empresa tal. Então a gente foi muito solicitado, assim, durante bastante tempo. Até o fim, na verdade, né? A gente fazia show. Mas a gente também não fica muito... como é que eu vou dizer, cara? É difícil da gente falar da gente mesmo, né, cara? Mas, assim, Exatamente. o Quinteto, cara, foi um grupo muito solicitado. A gente teve um protagonismo muito grande dentro do cenário da música instrumental no Brasil durante muito tempo, né? Durante 28 anos. A gente fazia uma coisa que ninguém fazia. A gente estava num lugar em que ninguém estava, né? Então, isso foi muito importante. Não só para nós, como instrumentistas e como profissionais, mas pelo legado mesmo de ter deixado isso, essas portas que se abriram para todos os colegas que quiseram usufruir desse caminho, né? De ter uma banda, de tocar esse estilo de música e tal. Então isso é uma coisa que eu particularmente guardo comigo assim com muito carinho mesmo. E eu tenho certeza disso. Eu sei que a gente fez isso, na verdade. Tem o Traje hoje que está no The Noite, o Pedra Letícia no Porchat, É, e eu acho que se inspiram muito no sexteto, né? No quinteto. Eu acho sim. que é uma grande inspiração para esses programas. Mas você se lembra quando você viu que você estava ficando famoso? Você foi reconhecido na rua? Como é que foi? Assim, na verdade, o reconhecimento ele vem muito da exposição, né? Eu estava ali, todos nós, né, na verdade, muito expostos, né? Porque a gente estava todo dia no ar, num programa como o do Jô, né? Formador de opinião e tal. Então a gente e num horário que parece que não, mas muita gente via a gente. A gente era líder de audiência, fomos líder de audiência até o fim, né? Então a gente teve uma capacidade de prospecção, de penetração de imagem no inconsciente das pessoas muito grande. Todo mundo, até hoje as pessoas vêm falar comigo na rua de forma muito carinhosa. Então assim, a gente tem uma vivência
de exposição muito particular, né? E cada um lidou com isso de uma forma, né, na verdade. Teve gente lá dentro que era menos vaidoso, outros que eram mais. Quanto mais vaidade você tem, mais você quer aparecer, mais você tem que nutrir essa vaidade, né? Eu sou um cara muito vaidoso, assim. Eu lembro que na época que as coisas estavam começando a acontecer, eu me vangloriava muito de ser uma pessoa conhecida, assim. Gostava de sair na rua para fazer teste de popularidade, sabe umas coisas assim? Ver quantas pessoas me reconheceriam, quantos autógrafos eu daria, para quantas fotos eu posaria e tal. E isso faz parte, cara, principalmente porque eu era muito moleque, eu tinha 23 anos, 24 anos, entendeu? Então, assim, eu não tinha essa preocupação com a gestão da minha fama. Muito pelo contrário, eu queria usufruir e pegar a grana que eu ganhava e usar, né? Então, eu só fui começar a ter noção da importância disso para o cenário da música nacional e como eu poderia usar isso em prol da minha carreira e como é que eu guardava dinheiro para no futuro ter a minha casa, sabe, essas coisas. Eu fui pensar nisso depois. E eu já tinha filho, e depois veio a minha filha, e aí é que você começa a ver que a ficha tem que cair uma hora e que você tem que assentar a cabeça e botar o pé no chão, né? E mudar isso, né? Mas durante um período, cara, eu estava sossegado, assim, fui tranquilo, fazia minhas coisas, viajava muito e era protagonista, era o cara que era todo mundo queria ser, entendeu? Então isso me ajudou em uma parte, porque me estruturou financeiramente e socialmente, né? Mas, por outro lado, também deu uma balada no lado emocional, né? Porque você destrambelha, né? Você fica... né? Como é que se fala? Te dá Você fica cego, na verdade. Porque você começa a não enxergar muito bem a realidade, você passa até uma realidade paralela, né? Mas isso não durou muito tempo, não, porque depois, como eu já era casado, minha mulher me ajudou muito nisso também, me botando o pé no chão, fazendo eu entender que as coisas tinham o seu começo, o meio e seu fim, e isso foi uma linha de pensamento que me ajudou a levar esse lance da carreira de uma forma um pouco mais correta, mais profissional, né, mais responsável, né? Mas é sempre bom você ser reconhecido, né, cara? Eu acho muito legal. As pessoas vêm sempre com muito carinho, né? Vêm falando palavras legais, sabe? Que às vezes você não tá tão legal, você sai na rua, você volta melhor, porque as pessoas gostam de você e tal. Ah, aqui, ó. Mark, você foi importante na minha adolescência. Adorava ficar acordado para assistir o jogo. Espero que você esteja super bem. Ah, que legal. Então, você vê, quer dizer, na verdade, eu não sei quantos anos tem o Mark, mas para ele ter a adolescência dele vendo a gente no jogo, ele deve hoje estar com uns 30 anos, por aí, entendeu? Então, você pega um cara que com 12 anos assistia a você, há 15 anos atrás, você vê como você fez parte da vida da pessoa, entendeu? Então, essa pessoa um dia te vê na rua... 33 ele tinha. Oi? Ele tem, na verdade, 33 anos. 33, ó. Então, 33 anos, quando ele... Vamos supor que há 20 anos, né? Isso em 2001, 2002, ele assistiu o programa, a gente na Globo, no auge do programa, o cara viveu uma quantidade de anos vendo a gente na televisão, né? Então, você encontra um cara desse na rua, pô, você vem falar coisas interessantes, bacana, pô, como você fez parte da minha vida, pô, eu assisti a você tão legal, pô, que bacana, dei muita risada com você, você toca pra caralho e tal, não sei o quê. Então, são coisas positivas, coisas legais que você escuta, né? E eu já tô fora do ar há 5 anos, que o programa acabou, faz 5 anos, e esses 5 anos que eu tô fora do ar, as pessoas continuam vindo a mim do mesmo jeito, né, com o mesmo carinho, com as mesmas palavras, tal, de incentivo, de up, né? Então é muito legal. Eu acho que eu fiz o meu papel, assim, de positivo, sabe? De semear uma coisa bacana no coração das pessoas e foi muito legal, assim.
Não tenho do que reclamar. Ah, ele é músico, é. E no programa era o auge para qualquer artista, é isso mesmo. E era verdade mesmo, as pessoas adoravam ir no jogo. E artista mesmo, o grupo, os Paralamas do Sucesso, a galera, o Caetano Veloso, o Gil, a galera gostava de ir no programa. Era muito legal. Eu tenho 16 anos, eu não peguei o Jô Soares no SBT. Também não conseguia pegar, né? Porque quando passava eu era bem pequeno e era de mais tarde, né? Era tarde, né? Você dormia cedo, né? Tava 10 horas, eu tava morrendo de É, sono já, mas eu lembro que eu só vi uma vez. E é. foi a primeira vez que eu vi um O programa Belo, aqui. o Sérgio Belo. O Foi a Sérgio Belo é primeira um vez que eu vi querido um amigo. programa É. que tinha muita liberdade, né, para falar as coisas, não era? Sim, sim. Ué, o Jô tinha uma essência muito legal para poder Isso. falar as coisas sem constranger, né? O que ele falava não tinha nada de constrangedor, era muito legal. E ao mesmo tempo ele ia fundo. Ó, meu irmão chegou aí. Você imagina. Meu irmão é casado com a minha cunhada, chama Jo, né? Então ele fala que ele é muito importante na vida dele, Já porque ele também imagina as piadas que tem aí, né? casou com o Jo. E o Belônios, muito legal, Sérgio Belo, sobrevivente da Covid, guitarrista, meu querido amigo, parceiro de grandes eventos, grandes coisas que a gente fez junto, tocamos junto durante muito tempo. E ele também, ele é um cara muito importante. Você vê como são, você fala das influências, né? Mas eu tenho muito mais respeito e admiração por essas pessoas que passaram na minha vida, como o Sérgio Belo, por exemplo, meu irmão, Serginho Ciotti, são pessoas com quem eu tenho convívio musical, né? Então são pessoas que me influenciaram muito, né? Na minha vida, profissional e pessoal, porque a gente passou momentos muito únicos, né? De perrengue, ninguém tinha dinheiro, e ao mesmo tempo a gente saía para fazer trabalhos, então era muito legal, né? Era bacana você ter uma vivência profissional, né? E junto de amigos, então você saía de casa e falava, puta, vou encontrar o Sérgio Belo, vou com meu irmão, Cristiano Rocha, né? A galera amigo, cara, tudo gente do bem, né? Então era bacana, era um ambiente muito legal, assim, né? Então essas influências são muito, muito importantes, assim. Eu tenho essas influências comigo até hoje. Então você vê, a gente está conversando aqui agora e a galera entra para dar opinião, para falar aqui, ó, das experiências, história para contar. Tem um monte de história para contar, sempre teve, né? A gente tem 50 e cacetada de ano, 40 anos de profissão, a gente tem muita história para contar. Pois é, exatamente. Eu estava falando aqui sobre a liberdade que o Jô tinha para falar, e eu fiquei muito impressionado, porque no máximo que eu via assim, que era uma coisa pesada para minha idade, era o Pânico, né? Eu adorava assistir. E esse era o máximo que eu via. Aí eu de madrugada, eu não dormia, né? Eu vi o Jô falando, falei, caramba, isso pode na televisão. Eu fiquei assustado, assim. Mas depois eu fui conhecer melhor o programa do Jô, e eu gosto de assistir. Eu sempre assisto no YouTube e eu gosto bastante. Então, agora está disponível, né? Agora você consegue ver entrevistas, né? Situações que foram passadas ali, né? Então isso é muito legal também, porque você tem o legado registrado, né? Você tem a história contada ali, né? Então isso também é uma coisa muito importante, porque o registro é uma coisa muito importante para nós, né? Você poder mostrar, você poder dar acesso à memória aos adolescentes, às pessoas que estão começando na vida artística ou que querem conhecer mesmo a história das pessoas, tal. Você ter isso registrado é muito legal, porque só falar é legal, mas não dá a amplitude, né, o tamanho do que foi a nossa experiência, do que como a gente viveu isso, né? E aí a hora que você bota lá um play e põe para rodar, isso aí a coisa muda um pouco de figura, né? Exatamente. O que o Giliad falou uma coisa importante, o registro eterniza, é isso mesmo, cara. E aí, ainda mais se essas coisas agora de internet, não tem mais um incêndio que vai acabar com a memória. Ah, pegou fogo na Record. Puta, isso não vai acontecer nunca mais. Então, tudo que eu tenho de registro da minha experiência na televisão de quase 30 anos, isso não vai se perder nunca mais.
né? Eu tenho esses registros todos guardados. A nuvem tem isso, o Globoplay, o arquivo vivo do SBT. Então, isso é uma coisa muito, muito importante, assim, né? Muito legal de você ter, né? O Zeca Pagodinho, o vereador Gaguinho, os caras vão lembrando das coisas, pô, é muito legal, é muito, muito, muito gozado, né, cara? Pois é, mas um cara que ele ficou muito famoso realmente na internet faz um tempo que ele foi descoberto no jogo foi o Rogério Skylab, né? Sim, ele trabalhava no Banco do Brasil, cara. Ele era Pois é. bancário. E aí ele tinha um plano B na vida dele, que era compositor, que depois virou o plano A. Ele é um artista, na verdade, né? Ele trabalhava no Banco do Brasil para ter o dinheiro dele, para poder fazer as coisas dele, né? Mas o matador de passarinho, essas coisas da, da obra dele, né? Das composições, era de uma genialidade, assim, de uma coisa muito diferente, né? O Jô adorava ele, cara. Ele foi no programa não sei quantas vezes, cara. E então o programa tinha isso, o programa dava essa liberdade para o Rogério e os Skylabs aparecerem, né? E se concretizarem, né? No cenário né? O Skylab adorava ir no Jô também, porque lá as pessoas entendiam ele, né? Então era muito legal, Sim, era sim. muito bacana, muito bacana. Sensacional, Bem, demais. Agora vamos falar sobre a discografia do Sexteto, do Quinteto, né? Que é o Jô Soares e o Sexteto e o sim. Quinteto 11 e meia. Fala um pouco sobre os discos da banda. Então, a gente gravou temos dois registros, né? A gente tem um disco do Quinteto 11/6, que chamava Quinteto 11/6, foi gravado em 92, lançado pela CID Discos, lá no Rio de Janeiro, em LP e CD. A gente gravou ao vivo em São Paulo, foi uma experiência muito interessante, porque foi o primeiro, o primeiro disco que eu me lembro com um teor de jazz assim, brasileiro, de música instrumental, gravado ao vivo dentro de um estúdio com plateia. Então foi um projeto muito bacana. E aí depois, em 99, a gente gravou um segundo disco chamado Jô Soares e o Sexteto, isso também gravado ao vivo, tanto no Rio quanto em São Paulo. No No Rio Brasil, né? foi no Garden Hall, e em São Paulo foi no Bourbon Street, e virou um CD, um DVD, que agora está disponível no Globoplay. Jô Soares e o Sexteto, pode ver lá o show inteiro, é muito legal. E esses são os dois registros que a gente tem da banda, assim, que já são já virou cult, né, na verdade, porque não tem mais, né? Eu tenho aqui o meu exemplar e olhe lá, né? Não tem mais, né? O meu irmão falando do Fabinho Porchat. O Fábio Porchat nasceu no programa, por exemplo. Muitas pessoas foram lançadas no programa. A Ana Carolina foi lançada no programa. O Fábio Porchat foi lançado no programa. Muitos dos stand-up comedy nasceram na Caneca do Jô, que era um quadro que o Jô tinha no final do programa, que ele fechava o programa com um stand-up. Então, vários passaram ali, Grace Giannucas, o Bruno Mota, o Danilo, meu Deus, que está agora nos Estados Unidos. Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome dele agora. E o Fábio Porchat também. Então, era muito legal, era uma efervescência de talentos que apareciam no Jô lá, que era demais, cara. Foi muito legal, muito bacana. E agora vamos falar sobre a sua discografia, né? Que é o Derico com 11 meses Eu e tenho o vários. Derico Propófagos Anônimos, né? Eu Vamos falar sobre um pouco dos seus trabalhos. Eu tenho uma discografia muito grande com meu irmão, o Serginho. Um Dulciote. Dulciote a gente tem 8 CDs gravados. De repertório variadíssimo de música brasileira, música internacional, pop, samba, choro, jazz, tem de tudo. E sempre com duo, né? Sempre o meu irmão de piano e eu de sax e flauta. Eu tenho uma banda que agora vai voltar, chamada Derico e dos Antropófagos Anônimos, que sou eu, Marcelo Pizarro, Cláudio Machado, Cristiano Rocha e meu irmão Serginho também. A gente tem 2 discos gravados com Antropófagos e vamos lançar o terceiro agora num projeto
que eu acredito que até o final do ano a gente consiga realizar. Tem uma banda de choro chamada Grupo Pelo Telefone, que a gente também tem um CD gravado, e fizemos um projeto agora de viagens de lançamento do CD, e depois, com a pandemia, fizemos algumas lives, algumas coisas, a gente não pode deixar parar, né? Eu tenho uma outra banda também chamada Derico e Clube do Jazz, que é uma banda de Bauru, com o Luiz Manaia na bateria, o Roger Pereira, Fernando Lima e a cantora maravilhosa Denise Amaral. Também temos 2 CDs gravados, né, o volume 1 e volume 2 do Clube do Jazz. Que mais? Eu tenho um dueto com o Isaac Ferraz, que é um cantor também, violonista lá de Bauru. Também a gente tem um disco gravado chamado Brasiliano, também foi muito legal, gravamos ao vivo. Tem um disco gravado com o Diego Figueiredo, que é um violonista brasileiro radicado nos Estados Unidos, indicado ao Grammy. É uma figura muito importante no cenário mundial assim, da música instrumental. A gente tem um disco gravado chamado Organic, que está no Spotify, disponibilizado para todo mundo. Que mais? Eu tenho o Derico 11 Meses, que é um disco que eu gravei só de música infantil, né, para recém-nascidos, cantigas de roda, cantigas de ninar. Que mais que eu tenho de CD gravado? Gravei... Agora eu tenho um pendrive comemorativo de 45 anos de carreira, que um querido amigo, Leirton Marques, me ofereceu como homenagem, assim, e aí tem de tudo lá, né? Aí agora está registrado lá, né? Porque numa mídia um pouco mais moderna, porque CD não existe mais, ninguém mais ouve CD, né? Então eu tenho vários discos, assim, um monte de disco gravado, com um monte de coisa bacana, assim, que eu toco normalmente, que eu gosto de tocar, e uma linguagem instrumental também que eu acho muito bacana. Gravei um disco com Anima, chamado Anima, né, que é o nome do grupo, e o único registro que a gente tem da banda foi esse. Tem um disco gravado com Chiquinho Oliveira, que é o trompetista que tocava no Sexteto, no Sexteto, né, do Jô. A gente tem um disco Derico, Chico Oliveira e Trio Nota Jazz, que é lá de São José dos Campos. Também é um grupo muito querido, com quem eu de vez em quando faço algumas coisas assim, eu gosto muito. E o meu mais recente CD que eu gravei agora com uma banda chamada o Trio Brasa Gente, que é lá de Curitiba, com quem eu vou fazer essas 2 lives agora, na quinta e na sexta, próximas, lá em Curitiba. Quinta-feira é uma live beneficente em prol dos músicos lá de Curitiba, lá no Dizzy Café Concerto. E na sexta-feira eu gravo uma live que vai ser veiculada no dia do meu aniversário, dia 17 de julho, pelo Blue Note, que é essa casa de jazz de São Paulo. E o Trio Brasa Gente, a gente lançou um CD chamado 1 a 0, que a gente lançou na Europa, lançamos na França e em Portugal, antes da pandemia. E foi uma experiência muito interessante também. Então eu tenho essa discografia aí, de certa forma, volumosa aí, né, de CDs. E, Derico, para você, qual foi a melhor entrevista do 11:30 e do programa do Jô? Putz, então, cara, isso é difícil de responder, cara, porque cada uma tinha mais de 15 mil, né? E tem cada uma com com o seu viés, né? Então aqui, por exemplo, o Mark fala assim, pô, lembrei que depilaram o Derico no programa. Essa entrevista foi uma entrevista muito legal. A menina foi lá fazer depilação, pegou, me tirou a roupa e me depilou com cera quente, eu peludo, doía, aquela coisa, ela me arrancando. E as pessoas querem mais é que eu sofra, né? Para eles morrerem de rir e eu sofrer, né? Mas, na verdade, tem várias entrevistas de vários cunhos, né? Musicais, entrevistas políticas, entrevistas de humor, livros que foram lançados muito interessantes, com papos muito interessantes. Ziraldo ia lá, falava sobre coisas da vida, muito legal, assim. O cenário político com candidatos a presidente da República, e todos iam lá, o Jô abria espaço para todo mundo. Que mais? Artistas, atores, atrizes nacionais, internacionais foram lá, né? Então, esportistas, Pelé, né? Você tinha Zico, Toninho Cerezo,
o Maradona. Então você vai vendo a quantidade de gente que foi de relevância internacional, né? Então é muito legal o Jô entrevistando o Gorbachev na Rússia, né? A gente fazendo a cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos, depois a gente foi para as Olimpíadas na Austrália, tudo isso no local, a gente foi para lá, fomos presencial. Então isso é muito importante, são momentos muito significativos, assim, profissionais, né? E a gente teve a oportunidade de estar vivenciando isso. É como se a história estivesse passando e a gente estivesse vivendo esse momento histórico, né? E na época do impeachment do Collor, impeachment da Dilma, todos esses momentos, né, de relevância política, histórica, a gente estava presente, a gente estava lá, né? Então é difícil de você falar, uma entrevista. Teve entrevistas que foram icônicas, entrevista do Serginho Malandro, foi uma puta de uma entrevista legal, né? As várias vezes que o Lula foram muito legais, Fernando Henrique Cardoso foi muito legal, difícil, cara, de ter Tim Maia ia lá, era uma festa, né? Então, todas têm a sua relevância. Pô, sensacional, sensacional, show. E vamos falar agora sobre a mudança, né, do SBT para a Globo. Você sentiu muita diferença na troca de canal? Como é que foi? Na verdade, o SBT foi uma grande empresa, cara. Uma empresa muito gostosa de se trabalhar. Ela tinha uma filosofia muito particular, né? Porque o dono era o Silvio Santos, né? Era uma empresa muito familiar e assim ela era tratada, assim ela era gerida. Então a gente tinha uma liberdade ali de trabalho que o Jô usava muito bem, né? E a Globo já era diferente, porque a estrutura que a Globo dava, o SBT não tinha, né? Tinha uma estrutura, mas não era do tamanho da Globo. Então a Globo deu uma estrutura para a gente poder fazer o programa de outra forma, que foi muito importante também, e em detrimento de algumas coisas que o Jô tinha no SBT, que ele acabou tendo que ceder de forma muito consciente também, referente aos pratas da casa, né? O Jô começou a entrevistar muita gente que era da Globo, mas que também era muito legal, porque quando o Jô estava no SBT, o Jô queria entrevistar essas pessoas e não conseguia, porque a Globo não liberava. Então, quando a gente foi para a Globo, ele conseguiu entrevistar Tarcísio Meira, Glória Menezes, Tony Ramos, os grandes artistas globais, né? Regina Duarte, Lima Duarte, Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro, Marília Pêra. Essas pessoas foram icônicas nas suas profissões, né? Ou quando a gente começou na Globo, uma das primeiras entrevistas foi a Hebe Camargo com a Nair Belo e com a Lolita Rodrigues, o trio de mulheres. Ficou um programa inteiro lá falando bobagem, dando risada. Então o Jô tinha esse protagonismo assim muito definido, né? E a Globo dava essa corda, né? E aí a gente começou a fazer umas produções dos e-mails, que a gente se vestia de tudo que você pode imaginar. Então tinha uma produção que não se media valores, não era uma coisa assim, não, essa roupa custa muito caro, foda-se, a gente estava lá fazendo o melhor da gente, entendeu? Então a Globo dava isso, né? O SBT também dava, mas a Globo tinha um poder maior, né? E isso era perceptível, né? O cenário do programa do Jô quando foi para a Globo era outro, mais glamour, mais tecnologia. Os equipamentos que a gente usava na Globo eram equipamentos de primeira linha, não tinha no Brasil, nós fomos os primeiros a usar um determinado tipo de equipamento de captação de áudio pela Yamaha, que os técnicos japoneses vinham para o Brasil para ensinar os técnicos daqui a usar o equipamento, porque não tinha aqui, não tinha referência nenhuma. Então isso foi muito importante para a qualidade do programa. Mas foram momentos completamente diferentes. Não houve um melhor e um pior, né? Foram momentos diferentes. E esses momentos foram muito bem usados. Assim, a gente aproveitou muito, né? essa mudança, né?
para a Globo. Foi muito legal. Tanto é que a gente ficou 11 anos no SBT, 17 anos na Globo, né? A gente ficou bastante tempo na Globo. E qual foi o momento que mais te marcou no programa do Jô e no 11 e meia? Assim, o da depilação aí que eu ouvi realmente deve ter te marcado, né? Te O marcado quê? literalmente. Mas como O quê? foi o momento mais marcante para você? Olha, um momento marcante para mim, cara, foi a cobertura das Olimpíadas da Austrália. A gente fez um trabalho ali que foi muito legal. A viagem foi demais, ter conhecido um país totalmente diferente, do outro lado do mundo, e a estrutura que a gente teve lá para poder fazer o trabalho da gente. Ter vivenciado a Olimpíada foi uma experiência muito bacana, e esse momento foi marcante, esse momento foi muito importante, assim, de profissional, né? A transição foi um momento muito importante, onde tudo que a gente fez foi às claras, foi super profissional, ambas as empresas foram muito carinhosas, respeito ao lado profissional de cada um, todas as nossas propostas foram aceitas, as dele também, então foi muito bom também, foi um momento muito, muito bacana, assim, dessa nossa carreira assim, profissional. Foi muito legal. E a gente tinha falado aí mais para trás que o pessoal pegava muito no seu pé. Eu Oh, assistindo, eu falava, nossa, o pessoal fazia de tudo com você lá no programa, né? Mas teve alguma brincadeira que você falou, não, essa eu não faço. nunca. Nunca. Eu nunca Topava fazer deixei, tudo. topava todas. Eu nunca deixei. Por quê? Porque eu tinha certeza que o Jô, ele não me deixaria numa situação constrangedora. Ele não me colocaria numa roubada. Nunca. Nunca. Então eu sabia que eu podia contar, que eu podia entrar, que não ia ser ruim. E outra, eu estava ajudando, na verdade. Né? Eu falar que não ia fazer seria uma quebra de confiança, na verdade. Isso. Né? Pois é. O Jô ia falar, aí ele já não está fazendo, e aí, sabe, eu não posso contar com ele. Então não tinha isso não, eu ia lá e fazia, sem dúvida nenhuma, tudo que o Jô me pedia. Em contrapartida, isso era bom para mim, né? Porque me dava reconhecimento, as pessoas achavam muito legal, então assim, não era à toa, né? Eu não estava lá de graça, né? Então foi muito legal, cara. Uma forma de retribuição muito justa, na verdade. Ó, o Mark comentou aqui, ó, contanto que não houvesse banana, podia fazer o que quiser, né? Ah, Você tem sim. alergia forte à banana, né? Então, eu tenho um problema sério com banana. E o Joe usava isso, ficava correndo atrás de mim com um cacho de banana. Tá? Mas tudo era brincadeira, na verdade. Mas a banana é séria, a verdade. A banana eu não consigo conviver com a banana, assim. Tanto de olhar, quanto de comer, de sentir cheiro e tal. É um problema. Mas tudo tem solução, né? É só não comer. É, exatamente, exatamente. E em 2016 teve o fim do programa do Jô, na verdade E, o Jô se aposentou, né? é. E o que você pensou quando o programa acabou? Você fez o que Não, eu, depois? eu- eu já sabia, né? Mas o Jô passou o ano inteiro de 2016 dizendo que o programa ia acabar, né? Então eu estava preparado para isso, fui me organizando, né? Porque a gente estava há muito tempo vivendo uma vida, uma realidade diferente, né? Você vive 28 anos com salário, com 13º, com plano médico. Eu tive que começar a pagar plano médico. Eu não pagava plano médico, eu não sabia o que era pagar plano médico, não sabia quanto custava um plano médico, para falar a verdade. Então, assim, a transição do programa acabar também demorou um tempo, né? O ano que ele falou, durante o ano inteiro, eu já fui me programando, né? Eu ia guardando dinheiro, ia fazendo as coisas, e ao mesmo tempo eu ia criando projetos, porque quando o programa acabasse, eu ia ter que ir atrás de trabalho, né? Porque o trabalho ia acabar. Então, isso me fez reorganizar a vida e a minha visão de trabalho, né? Eu já tinha um network considerável, tocava com um monte de gente, nunca deixei de tocar com as pessoas, então eu criei um ambiente muito saudável dentro do meu hall de amigos e de colegas de profissão. Então, o trabalho não era uma coisa tão difícil de você arrumar, né?
mas você tinha que ter um gap de prospecção, tempo de ir atrás, de semear, de cuidar do terreno, né? Saber onde plantar. Então, isso tudo leva tempo, né? Então, eu fui me programando para que durante um período eu ia trabalhar menos, eu ia ganhar menos, a minha renda ia ser menor, eu teria que me adaptar a essa nova realidade, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter fôlego para ir atrás dos projetos e das coisas que eu estava pretendendo fazer. E acabou que deu certo, cara, porque eu não deixei de trabalhar em momento algum e fiz novos projetos, né? Então eu tenho algumas coisas que hoje eu estou começando a colher os frutos, né? Depois de 5 anos. Então o Music Truck, que é o meu caminhão palco, né? Que eu faço shows, virou um programa de televisão. Hoje eu tenho um programa. Esse é um projeto que eu tenho, que agora que vai voltar, que vai começar a flexibilizar, ele vai voltar ativa. Eu tenho um programa, participo de um programa na CBN, que é uma rádio conceituada aqui no Brasil, e eu tenho uma participação no programa da CBN aqui em Campinas, que é o Estúdio CBN, toda terça-feira, né? Então, antes da gente começar, eu estava gravando. Isso tudo coloca você em evidência, né? Você não está parado sem fazer nada, né? Eu faço minhas lives, que são hoje um motivo de muito orgulho, assim, porque a gente está começando a fazer um projeto que chama Live do Bem, que a gente vai nas cidades fazer lives exclusivas para eles, com músicos locais, com uma arrecadação de cestas básicas para entidades locais. Então, isso tudo é trabalho, né, cara? Tudo isso faz parte de um projeto maior de pulverização da imagem, do trabalho, né, de você estar em evidência, em visibilidade. E aí o Dudu aqui perguntando quando que eu vou para Floripa. Eu acho que eu vou, Dudu. Eu era para ter ido agora, não deu certo, mas eu acho que eu vou agora em setembro. A gente vai fazer o Dia da Árvore. É um dia do meio ambiente e tal, e eu devo tocar numa praça na frente da ponte Hercílio Luz. É uma praça bonita, bacana ali, tem um lugar bem interessante de fazer evento, e aí a ponte fecha, né, para carro, fica só transeuntes, né, só o público andando, e aí a gente vai fazer um show ali, eu acho que vai dar certo de fazer no fim de semana. Mas aí eu aviso vocês, aí vocês vão saber. Eu acho que você estava na minha cidade faz um tempinho atrás, Uberlândia. Você estava aqui, né? Ah, sim, eu estava com meu irmão. A gente fez um evento para uma casa chamada Alfaiataria, do Robson. E a gente fez uma live para arrecadação de cestas básicas, inclusive. E eu também fui. Eu vou agora de novo, agora em julho, porque a família da minha mulher mora aí, né? Mora em Uberlândia. E a gente vai para aí, que vai ser aniversário do meu sogro. E aí nós vamos para comemorar. Pô, demais. Um dia a gente se encontra aqui em Uberlândia. Eu fiz um outro trabalho agora, recentemente, que é o Arte Fantástica, é um festival de jazz que teve virtual oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele, peraí, vou lembrar, peraí, né? Esse eu não posso esquecer. Então Ricardo, leva um de ouvido. Não, Ricardo Nocera, é um saxofonista mineiro daí de Uberlândia. Ele preparou um festival muito legal, chamado Arte Fantástica, que inclusive está aí disponível para vocês verem os shows que aconteceram. Um dos shows foi o do Ciotti, foi eu com meu irmão. E foi muito legal, porque foi um festival muito bacana, assim, deu muito certo. E aí fizemos um workshop também depois, foi conversando sobre música e tal, foi bem legal. Uberlândia é uma cidade muito bacana, assim, eu tenho bons amigos e uma boa lembrança da cidade. E, Derico, agora eu vou fazer uma pergunta meio difícil. 11h30 o programa mudou? Também é um negócio... Um é consequência do outro, na verdade. Eles não são o mesmo programa, né? Por conta da estrutura que foi oferecida e das possibilidades que a gente conseguiu quando a gente mudou para a Globo.
quero crer que a gente teve um upgrade mesmo de produção, foi muito importante para o programa, mas eles são incomparáveis, assim, apesar de um ser a consequência do outro, um ser o caminho do outro, né, ser a sequência do outro, tem as suas diferenças, assim, o 11:30 tinha coisas conceituais e filosóficas que o programa do Jô partiu para uma outra coisa, assim, e que foi muito legal também. Mas eu não tenho como preferir um ou outro, porque foram dois momentos muito importantes. Lógico que na Globo, por exemplo, a gente teve um convívio muito maior com o Sexteto do que no SBT, que era o Quinteto 11:30. Né? O Sexteto 11:30 ficou muito pouco tempo, ficou menos de um ano. E na Globo o Sexteto ficou 15 anos, né? 14 anos, 15 anos. Então, se eu fosse dizer para você, musicalmente, o Sexteto tinha um poder de sedução e de possibilidades muito maior, né? Com a chegada do Tomate na guitarra e principalmente o Chiquinho Oliveira no trompete, a gama de possibilidades do Sexteto aumentou muito. Então, nesse ponto, foi muito legal, né? O programa do Jô. Mas como essência de programa mesmo, foram coisas muito distintas, muito diferentes. Então, difícil de você escolher, né? Eu escolheria o programa do Jô pelo fato do Sexteto, se fosse para ter um critério. Eu ia fazer a nossa última pergunta aqui para a gente fechar nosso papo, que era qual a melhor formação da banda do Jô Soares? Você falou que o Sexteto. Eu acho que o Sexteto, como formação, como possibilidade, foi o máximo que a gente conseguiu, né? E é o que as pessoas mais têm referência, é o Sexteto, né? Com a qualidade dos músicos, com a união que a gente tinha, né? A linguagem que a gente tinha. Eu acho que o Sexteto foi muito importante, assim. O Quinteto foi muito legal também, mas você poder dividir o protagonismo assim, de linha de frente com solos e temas, com o Chico, por exemplo, que era um grande trompetista, isso é muito legal, né, cara? Te dá mais liberdade, te dá mais conforto, né? Então, se eu fosse para propor uma formação ideal, seria o Sexteto. Demais. Derico, obrigado aí pelo papo. Nada, imagina, obrigado pelo convite. Foi muito legal. Tamo junto, espero que você tenha gostado do papo. Adorei saber as histórias aí sobre sua vida. E tá aí, quando você vir em Uberlândia aí, a gente vai fazer um som junto, beleza? Irei em breve. Maravilha. Obrigado, falou, querida. Fique bem. Noite. Tchau. Valeu. Tchau.